Será que eu sou um filho de Deus? Essa é uma pergunta que muito cristão se faz. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. E onde que você consegue conhecimento? Na palavra de Deus. Então vamos dentro da palavra e entender de uma vez por todas o que é ser um filho de Deus, como que nós podemos ser filhos de Deus, pois está escrito. E o Senhor Jesus fez questão de nos ensinar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu espero que essa palavra chegue ao seu coração, para que de uma vez por todas você entenda quem você é em Cristo Jesus. Muitas pessoas vivem com essa dúvida e constantemente se perguntam, será que tem algo que eu possa fazer para ser filho de Deus? Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que o que deveria ser feito, o que tinha que ser feito, Jesus fez por mim e por você na cruz. Mas como que nós podemos ser filhos de Deus? Isso está escrito lá na palavra. Vamos em João capítulo 1, versículo 12, e ver o que está escrito. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha o que está ensinando aqui nesse versículo. Se você crer e receber Jesus na sua vida, você é um filho de Deus, não nascido por homem, não por descendência natural, mas nascido de Deus. Olha que mistério maravilhoso. Mas como que eu posso ser nascido de Deus? Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Como que nós nascemos de novo? Você vai se lembrar que alguém fez essa pergunta para Jesus e ficou registrada em João capítulo 3, versículo 3 a 15. Quando Jesus estava ali conversando com Nicodemos, né? Nicodemos questionou Jesus, como que eu posso ser filho de Deus? Como que eu posso nascer de novo, ser nova criatura? Posso eu voltar para dentro do ventre da minha mãe e nascer de novo? Mas Jesus lhe respondeu, em verdade, lhe digo que se alguém nascer de novo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso é muito sério, meus irmãos. Algumas pessoas estão confundindo muito o evangelho de Deus. Algumas pessoas acham que simplesmente crer em Jesus usa apenas um versículo isolado da Bíblia que diz, crê em Jesus será salvo tu e tua casa, como se a salvação ela fosse algo que você pudesse estender a pessoas, como se a salvação não dependesse de mais nada, é só você crer em Jesus já é o suficiente, você pode ter a sua vida como você bem entender, você pode continuar tendo a mesma vida velha, mas não é isso que nos ensina a palavra de Deus. As Escrituras evidenciam totalmente o contrário, que nós temos que nascer de novo, porque quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Então olha o que Jesus disse, em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus disse essas palavras, meus irmãos, sempre que você vê em verdade, era um termo antigo de se dizer, presta muita atenção no que eu estou falando, eu estou te falando uma verdade, que ela é imutável, em verdade eu te digo, é Jesus que está falando, não sou eu. E ele continua. Pergunta Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra para onde ele quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Preste muita atenção nessa parte que Jesus disse. O que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Pois a Bíblia revela exatamente o que é nascido da carne, o que é nascido do Espírito. Você precisa entender sobre isso. Jesus diz no versículo 10, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Jesus estava falando com uma pessoa que ensinou a vida inteira sobre as Escrituras. Nicodemos era um homem letrado nessa época, era um mestre, era um conhecedor das Escrituras, como poucos eram nessa época. E Jesus disse, como que você não compreende essas coisas? Em verdade eu lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam esse testemunho. Se vocês não creem quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu lhes disser coisas celestiais? Olha o que Jesus está falando. Ele está falando coisas celestiais, coisas do céu, coisas da eternidade, coisas que só quem experimentar vai entender. Somente os filhos de Deus vão entender. Você vai ver na Bíblia várias vezes a frase, aqueles que têm ouvidos ouçam. A igreja escuta o que o Espírito diz às igrejas, porque Deus, ele seleciona sim. Existe um povo selecionado, existe um povo que vai ouvir
que vai praticar, que vai entender. Jesus está falando para Nicodemos que essa palavra nem todos vão entender. Ele sendo letrado, ele sendo um homem que conhece todas as escrituras, ele não tem entendimento, porque ele não aceita aquele testemunho, ou seja, ele não aceitou ainda Jesus, ele não entendeu o propósito de Cristo. E é isso que Jesus disse. E isso, meus irmãos, nos traz assim uma incógnita, uma pergunta. Será que eu creio e recebo Jesus? Será que eu nasci de novo? Será que eu nasci do Espírito? Como que eu posso saber se eu sou ou não nascido do Espírito? E isso é uma pergunta que todo cristão precisa se fazer. Será que eu sou nascido do Espírito? E você vai parar para pensar. Então, até aqui nós entendemos que existem pessoas que são nascidas da carne e existem pessoas que são nascidas do Espírito. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria. Está escrito sobre a natureza terrena. Façais morrer. Morra, mate a sua natureza terrena. Quando você nasce do Espírito, você não vive mais pelos desejos da carne. Sempre que você vê a palavra de Deus falando sobre a carne, está falando sobre o pecado, sobre o que nós desejamos, sobre o que a nossa carne pede. Porque o nosso espírito, o Espírito de Deus está dentro de nós, ele está pronto, mas a nossa carne ela é fraca, como diz o apóstolo Paulo. Por isso nós temos que matar a nossa carne. A nossa carne, o nosso eu, ele precisa morrer para que o Espírito viva. Você vai se lembrar que quando Deus criou todas as coisas, ele soprou em nós o fôlego da vida, ele soprou em nós o Espírito. Você vai se lembrar que lá no Éden, quando Deus vira para Adão e diz: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente você morrerá. Se você ler lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 17, Deus diz para Adão: não coma que você morrerá. Adão comeu, Eva comeu, e eles morreram. Então, assim, Deus, ele mentiu porque Adão continuou vivo, mas não era sobre essa morte que Deus estava falando. Para você entender o que é nascer do Espírito, você precisa voltar lá em Adão e Eva, lá no jardim, e entender que quando o pecado entrou no mundo pelo homem, o Espírito morreu. Você vai entender que quando Deus procura Adão pelo jardim, ele sai procurando: Adão, onde você está? E Adão diz: Senhor, eu estava escondido porque eu vi que eu estava nu. Deus não é que ele não estava encontrando a pessoa de Adão, não condiz com a onisciência, a onipresença de Deus, mas porque Deus ele é um Espírito. Quando Deus estava procurando Adão, ele não estava procurando a pessoa, mas o Espírito de Adão. E quando você entende que o homem, através do pecado, ele perde o Espírito de Deus. A Bíblia diz que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, destituídos estamos da presença de Deus. Adão estava ali dia após dia, ao lado de Deus, sendo visitado. Ele tinha o Espírito de Deus dentro dele, mas por causa do pecado, houve separação. O homem ele foi separado de Deus por causa do pecado. E através de Jesus não é diferente, meus irmãos. Nós não podemos ser separados de Deus por causa do pecado. Hoje nós temos a chance de ter vida eterna. O pecado ele traz a morte, não é o que a palavra diz? O salário do pecado ele é a morte, o resultado do pecado é a morte. Mas Jesus ele veio para nos dar vida eterna. Por isso que Deus disse lá no jardim com Adão: se você comer, você morrerá. O pecado ele traz morte eterna. Jesus ele trouxe vida eterna. O contrário de carne é espírito, o contrário de Jesus é o pecado, é a morte. E é isso que é ser nascido do Espírito. Não mais morrer, não mais viver pela carne, mas sermos filhos de Deus. Termos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Essa é a diferença. Você vê que quando Jesus ele foi batizado por João Batista, né? Naquele momento que ele estava ali indo para o Jordão, João Batista fala: Senhor, mas o Senhor que deveria me batizar. Aí você vê que está registrado em Mateus capítulo 3, versículo 15. Deixe assim, pois convém que assim façamos cumprir toda a justiça. Jesus disse essas palavras a João Batista. Quando João Batista indagou: Senhor, mas eu batizar o Senhor é meu mestre. E Jesus disse: deixe assim, pois convém que façamos cumprir toda a justiça. Vocês conhecem a história, meus irmãos? Logo após Jesus ser batizado nas águas, o Espírito Santo de Deus veio em forma de pomba, pousou sobre ele. Deus disse: eis meu filho amado. Aquilo ali já era o nascimento do Espírito, e que Jesus ele trouxe essa possibilidade para nós, os filhos de Deus, que recebemos ele na nossa vida, que cremos nele, que passamos a ter o Espírito Santo de Deus dentro de nós como morada. Mas a partir daí nós não vivemos mais pela nossa natureza terrena, pela carne, pelo pecado, mas pelo Espírito. Olha o que está registrado em João, capítulo 14, versículo 15 a 31. Jesus ele disse no versículo 16, olha:
Versículo 15. Se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. Versículo 16. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará um consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Versículo 17, preste atenção. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Lembra quando Jesus estava falando ali com Nicodemos? Nicodemos não estava entendendo, porque o mundo não conhece, meus irmãos. Quem conhece o Espírito da verdade somos nós, os filhos, aqueles que cremos e recebemos o Senhor. Nós conhecemos o Espírito Santo e ele vai habitar em nós, o Espírito da verdade. Aí ele continua dizendo, Jesus, olha, versículo 18, não deixarei que vocês fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Olha o que ele diz no versículo 20. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. O Espírito de Deus é o próprio Deus em nós. É isso que Jesus está falando. No versículo 22, Judas, não Iscariotes, ele disse a Jesus, por qual razão, Senhor, se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, versículo 23, se alguém me ama, guardará as minhas palavras e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Versículo 24, quem não me ama não guarda as minhas palavras. E as palavras que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha o que Jesus está falando, se você me ama, você guardará as minhas palavras, você guardará os meus mandamentos e eu viverei dentro de você. É isso que Jesus está falando. Mas entenda, meus irmãos, onde está o Espírito de Deus não há pecado. Deus, ele é santo, por isso que você vai ver na Bíblia Deus dizendo, seja santo como eu sou santo. Os apóstolos também, inclusive em 1 Pedro está registrado, seja santo como ele é santo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não habita onde há pecado, onde há natureza carnal, terrena, como nós lemos agora há pouco. E o que Jesus está falando? Ele disse, olha, se vocês me amam, vocês guardarão as minhas palavras. É isso que Jesus está falando. Quando você lê em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, está escrito, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais, porventura, o que seja do vosso querer. O que é que o Senhor está nos ensinando aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 17? Que o Espírito, ele é o contrário da carne. Não tem como, um milita contra o outro. Dentro de você vai haver uma briga entre a sua natureza carnal e o Espírito de Deus. Então, o que está vivendo dentro de você hoje? É o pecado? Ou existe algo dentro de você que te confronta a mudar todos os dias, que te confronta a ser melhor, que te confronta a não mais viver da forma que você vivia antes? Esse é o Espírito Santo de Deus. Ele vai trabalhar em nós. Ele quer que nós estejamos preparados, santos, irrepreensíveis na sua volta. É isso que faz o Espírito Santo dentro de nós. Ele nos convence do pecado o tempo inteiro. Então, quando você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, você não vive mais da mesma forma. Quando você vai falar algo, ele fala com você lá dentro do seu coração. Não fala isso. Você vai magoar essa pessoa. Quando você vai brigar, ele diz, pare de brigar. Não é assim que você tem que viver. Você é filho de Deus. É isso que o Espírito Santo faz em nós e é incrível. Eu me emociono, eu sinto algo forte dentro de mim, porque é exatamente assim que ele trabalha em nós. E de pouco a pouco você olha para trás e você vê que você não é mais a mesma pessoa, você não é mais aquela pessoa que as pessoas conheciam. As pessoas começam a ver em você uma diferença. Vê nas suas roupas, vê no seu jeito de falar, no seu modo de tratar as pessoas. Tudo muda quando você tem o Espírito Santo. E meu irmão, se você não está mudando, olha o que está dentro de você, o que você está carregando, olha para dentro. Porque o Espírito Santo, ele nos muda todos os dias. E se você não está em constante mudança, talvez você não está vivendo o verdadeiro Evangelho de Jesus. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Para onde você está se inclinando? Para as coisas da carne, para as coisas terrenas ou para as coisas do Espírito? Esse mundo está nos bombardeando diariamente de formas de viver. O mundo diz que legal é a mulher não ser submissa ao marido, é a mulher não cuidar dos filhos, é criar os filhos para serem independentes, é o marido não cuidar da esposa com amor sacrificial, assim como Cristo fez pelas igrejas. Está destruindo o significado de família. Ensina seus filhos que eles não devem aceitar correção. Ensina você, mulher, como deve se vestir. Se você se vestir muito tampada, você não está enquadrada no padrão de beleza hoje em dia. O tanto de coisa que você deve fazer no dia a dia para você ser bem-sucedido, viver cansado, sobrecarregado, ansioso, cheio de expectativa.
Então o mundo hoje está bombardeando as pessoas. E olha o que nós acabamos de ler. As pessoas que vivem segundo a carne, elas se inclinam para a carne. Então nós não podemos ser de acordo com os padrões desse mundo. É o que diz a palavra. Não vos conformeis com esse mundo. Nós não podemos conformar, sermos iguais. Olha o que está escrito em Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse não é dele. Nós acabamos de ler que se você crer e receber Jesus, você vai nascer de Deus, você vai ser filho de Deus, você vai ter o Espírito Santo dentro de você. Mas olha o que nós lemos em Romanos 8, versículo 19. Se você não tiver o Espírito de Deus, você não é dele. E o que você tem dentro de você? Essa é a pergunta que eu quero que você faça. Não se você é um filho de Deus, mas o que você carrega dentro de você. Você está se inclinando para a carne, para as coisas dessa vida? Ou você está se inclinando para as coisas celestiais, as coisas do céu, as coisas do Espírito? Ou você tem o Espírito de Deus, ou você não tem, é o que está falando. Ou você é filho de Deus, ou você não é. Ou você ama Jesus e guarda os seus mandamentos e anda com ele dentro de você, ou você não tem ele. A Bíblia, ela é muito direta. Não existe meio termo, meus irmãos. Se a igreja, se o mundo hoje está pregando um Jesus diferente, eu sinto muito ele dizer, não é o Senhor que está aqui nessa Bíblia. Não é o que ele está nos ensinando, não é o que está escrito. E se não é o que está escrito, é anátema, como disse o apóstolo Paulo. Não reconheço, isso não vem de Deus. Olha o que está escrito em 1 João, capítulo 13, versículo 8 a 9. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois permanece nele a divina semente. Ora, esse não pode mais viver pecando, porque é nascido de Deus. Você realmente é nascido de Deus? Porque se você é nascido de Deus, você é nova criatura, você não vive mais na prática do pecado. É isso que está falando, versículo. Quem pratica o pecado procede do diabo. E não habita o Espírito Santo de Deus em quem permanece pecando. Aí você vai se perguntar, meu Deus, como que nós seremos salvos? Como nós seremos filhos de Deus? Porque todo mundo peca, todo mundo fala uma mentira, todo mundo escorrega em alguma coisa durante o dia, não tem como que eu vou ser perfeito? Mas, meus irmãos, você tem que entender o que é pecado, o que é pecar. Nós acabamos de ler o que é a natureza terrena, a natureza da carne, a natureza, aquilo que você pratica com vontade, eu quero praticar isso. E a palavra diz o que é pecado, nós temos que ir na palavra. Tudo que você pratica que é contra o Espírito Santo de Deus, que fere, que machuca o Espírito Santo de Deus, que divide, que tira ele de dentro do seu ser é pecado. Mas aquilo que você faz pela vontade, quando você sabe que aquilo ali vai distanciar sua vida dele, quando você sabe que aquilo ali não condiz com a conduta do Espírito Santo, você está pecando sim. Acontece, meus irmãos, que quando nós estamos com o Espírito Santo trabalhando em nós, nós podemos errar, nós podemos escorregar, como alguns dizem, mas pecar não. Você, quando está tendo uma vida com Deus, quando o seu corpo ele não pende para a carne, como nós vimos agora há pouco, mas pende para o Espírito, você não vive mais a prática do pecado. Você se distancia, você corre do pecado. Quando você vê algo acontecendo que você vai escorregar, vai pecar, você foge. A Bíblia diz, fuja da aparência do mal, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Você vive de forma diferente. Agora, a pessoa que escolhe pecar, ela faz por escolha. São coisas diferentes, você precisa entender isso. Às vezes nós vamos sim errar, mas pecar não. Pecar é outra coisa. Você vai falar alguma coisa, às vezes você até fala alguma coisa que machucou alguém, que feriu alguém, você, sem querer, disse uma mentira, volte e conserte. Volte e conserte aquilo que você fez. Você fala, Senhor, eu fiz isso inconscientemente, eu errei. Deus, ele vai entender, ele vai te justificar. O Espírito Santo vai te corrigir na hora. Você escuta o Espírito Santo e corrige. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu achar que simplesmente eu creio em Jesus, eu receber Jesus, eu aceitar Jesus, eu posso viver uma vida de libertinagem. E isso o Espírito Santo, ele não aceita, meus irmãos. Eu espero que vocês tenham entendido isso. E que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Traga à sua memória aquilo que você faz no dia a dia, que não condiz com o Espírito Santo. O nosso Senhor é um Pai que nos ama, é um Pai que nos corrige. E quanto mais corrigidos somos, é melhor, é porque Ele tem muito amor por nós. Ele quer que nós estejamos prontos, que nós estejamos naquele dia, naquele grande dia em que Ele virá, que nós estejamos irrepreensíveis, que nós sejamos santos como Ele é santo. É isso que a palavra nos pede. Que nós sejamos a Bíblia que as pessoas não leem, que nós levamos a palavra de Deus. Mas será que a pessoa olha para você e vê Jesus?
Será que você olha para dentro de si mesmo e vê Jesus? É isso que eu quero que você traga à sua mente, que o Espírito Santo traga no seu coração. O que você precisa mudar, o que você precisa viver na sua vida para você viver de maneira digna e à altura daquilo que Jesus fez por você, para você ser morada do Espírito Santo. E é isso que eu quero que o Espírito Santo fale ao seu coração. Se você é nascido de Deus, se você tem o Espírito Santo dentro de você, você é filho de Deus. Isso não é poderoso, maravilhoso, está dentro da palavra. Então, quando você crê em Jesus, você recebe Jesus na sua vida, você é filho de Deus, você é nascido de Deus, o Espírito Santo vive dentro de você e você não vive mais a prática do pecado. Isso é ser um filho de Deus.